das inscrições. Eu não estou aqui fazendo qualquer defesa de qualquer segmento corporativo, as suas atribuições, o que quer que seja. Eu estou aqui apenas e simplesmente cumprindo o que diz a lei. O que é que diz o artigo 144 da Constituição Federal? É exclusividade da Polícia Judiciária a lavratura do flagrante. O que diz o Código de Processo Penal? Quem lavra o flagrante apenas é o delegado de polícia. O que é aqui, até pelo título do nosso projeto aqui, pela ementa, para determinar o prazo de 24 horas para apresentação do preso à autoridade policial quando após efetivada sua prisão em flagrante. Portanto, o policial rodoviário federal, a polícia militar, com todo o respeito que nós temos a todos eles, o policial civil, ele terá que levar o preso ao delegado para que ele lavre o flagrante. E o juiz, na audiência de custódia, vai decidir sobre o flagrante. Então eu não estou aqui fazendo, eu acho até que é legítima essa discussão, quem é autoridade policial, quem não é, mas não para discutir aqui. Nós já fizemos aqui várias leis, inclusive uma que regulamenta o papel do delegado na presidência do inquérito policial, onde esse tema foi exaustivamente debatido, para definir que o delegado era autoridade policial naquele caso. Como também, quando discutimos outra lei espetacular do nosso senador Valadares, que, aliás, é um dos melhores senadores aqui dessa casa, lavagem de dinheiro, das organizações criminosas. Então, nós estamos fazendo uma discussão aqui que é inútil, porque, no final, quem vai ter que apresentar será o delegado. É assim que está acontecendo. Eu estou aqui do lado do juiz auxiliar, doutor Luiz Geraldo Lanfredi, que é assessor do ministro Lewandowski, tanto no Supremo quanto no Conselho Nacional de Justiça, que apoia, o ministro apoia integralmente esse projeto. Eu não fiz isso da minha cabeça, não. Todo mundo que quis discutir sobre esse projeto, eu me sentei, eu ouvi, eu acatei propostas. Agora, eu não posso ir contra a lei. Todo o direito de os policiais militares, os rodoviários, todo mundo tem o direito de debater essa conceituação de autoridade policial, mas não aqui. Então, o que eu fiz foi apenas harmonizar o projeto com a Constituição, com o Código de Processo Civil e com várias leis que nós aprovamos aqui. A outra coisa, senador Caiado, eu até topo fazer um acordo com Vossa Excelência e a senadora Marta, se nós não formos criar um novo substitutivo. Por quê? Porque eu estou com esse projeto há mais de um ano. Segurei para a gente tentar chegar a um consenso, segurei. Hoje meu e-mail é abarrotado de gente dizendo que eu não quero que vote, que eu estou impedindo votar, que eu estou contra os direitos humanos. O Poder Judiciário está fazendo. Depois a gente fica reclamando contra o ativismo do Judiciário. O Supremo já decidiu que é constitucional. O Conselho Nacional de Justiça está implementando já em 16 estados. A gente está discutindo uma coisa aqui que já está acontecendo em 16 estados. E como é que está acontecendo lá? O delegado de polícia leva o preso, chega lá, o juiz vai ver se foi aquele flagrante cabe ou não cabe. E uma coisa boa que a gente tem visto é que grande parte das prisões elas são acatadas pelos juízes, demonstrando que a nossa polícia está trabalhando bem. Então, não tem nenhuma criação aqui da minha cabeça. Essa coisa das 24 horas, em todos os poderes. O Ministério Público tem plantão, o Poder Judiciário tem plantão. Então, não há porquê essa... Quer que eu posso concordar com Vossa Excelência? Primeiro, explicitar, deixar claro que o fato de não se encontrar a autoridade judicial, não há relaxamento do flagrante. Continua preso. Essa posição foi defendida junto a mim pelo pessoal da Human Rights Watch e eu não concordo. Estados Unidos é os Estados Unidos, aqui é outra história.
Você não vai pelo fato de que não achou o juiz, não, então vai para casa, não. Eu topo isso aí. A outra coisa que eu posso topar, em relação a essa questão dos lugares que não tem comarca, podemos discutir uma proposta de transição. O objetivo disso aqui não é atrapalhar, é facilitar. A gente fala tanto que o sistema penitenciário no Brasil é injusto, que a pessoa está presa injustamente, papapá. De vez em quando a gente vê um que roubou uma galinha, passa não sei quanto tempo preso. Outro que estava com fome, roubou não sei o quê. O objetivo é a gente deixar de fazer essas coisas que são desnecessárias para serem feitas. Então, não quero interromper a discussão, mas eu quero dizer que o que motivou esse posicionamento nosso foi a lei. Foi a lei. Depois eu comentarei no final as demais coisas. Com a palavra o senador Randolph e depois o senador Antônio Carlos Valadares. Obrigado, presidente. Presidente, inicialmente eu quero reiterar os cumprimentos que já fiz aqui, outrora, ao autor da matéria, o senador Antônio Carlos Valadares, e ao trabalho do relator, o senador Humberto Costa. Eu acho que ao passo, e por isso que eu sou da opinião, que nós temos que esgotar o debate sobre essa matéria no dia de hoje, o quanto for possível, e o quanto se estender a CCJ. Se no dia de hoje a CCJ apreciar esse tema, acho que vai ser uma conquista ao trabalho dessa Comissão de Constituição e Justiça. Então, quero externar isso para dizer e afirmar, as emendas que apresentei, 7 no total, uma acatada por Sua Excelência, o senador Humberto Costa, buscam a alma do que é a audiência de custódia. A audiência de custódia proposta originalmente, inclusive, pelo senador Antônio Carlos Valadares. Eu acho que aprovado esse projeto de lei, nos termos da ideia originária, nós estaremos cumprindo com um mandamento que já deveria ter ocorrido no país há muito tempo, conforme manda o Pacto de São José da Costa Rica, e estaremos nos adequando, atualizando a outras nações que já aprovaram o Instituto da mesma natureza recentemente, como foi o caso da Alemanha, como foi o caso da África do Sul. Então, por isso, as emendas que apresento é nesse sentido, de buscar o sentido da audiência de custódia. Perdão, é no sentido de buscar o objetivo da audiência de custódia. Por exemplo, a primeira, e que é o tema da polêmica, me parece central aqui, a denominação, a substituição, no substitutivo de Sua Excelência, senador Humberto, está o termo delegado de polícia. Ora, presidente, o que me motiva a fazer a primeira emenda, a primeira sugestão, que é na prática a emenda número 11, é exatamente a legislação que foi citada ainda há pouco por Sua Excelência, senador Humberto Costa. Veja, o artigo 144 da Constituição fala das atribuições da Polícia Judiciária de lavar o auto, ou seja, não fala especificamente do delegado de polícia. Mais adiante, eu falo da Constituição e falo do próprio Código de Processo Penal. Eu estou trazendo uma redação, eu estou, na verdade, propondo a manutenção do que o legislador originário propôs no Código de Processo Penal. No Código de Processo Penal, a redação é autoridade policial. É a autoridade policial que cabe. Porque, veja, o problema e o grande comprometimento disto é nós... da prisão em flagrante, que hoje, já foi dito aqui pelo senador Medeiros, via de regra, quem primeiro chega em uma ocorrência é a Polícia Militar. Via de regra, a prisão em flagrante pode ser obra desse agente policial. Se nós alterarmos isso para a autoridade policial, para o delegado de polícia, nós vamos enfeixar de poderes uma categoria. É essa a minha divergência. Concordo, inclusive, com a ponderação do senador Aloysio. Pode, em algum momento do Código de Processo Penal, ser ajustado, mas não pode toda a responsabilidade da audiência de custódia ficar no delegado e excluindo a autoridade policial, que é a redação, no meu entender, mais adequado. A nossa emenda número 2 foi acatada por Sua Excelência, senador Humberto Costa, eu assim o cumprimento. Na emenda terceira, que é de fato a emenda número 13, nós fazemos a seguinte alteração nesta terceira emenda. Nessa terceira emenda, nós fazemos a seguinte alteração.
O substitutivo trata dos crimes de competência da Polícia Federal. Nós estamos alterando o termo, estamos alterando para atribuições. Ora, senhor presidente, quem tem competência, quem é órgão de competência, são os poderes da República. A Polícia Federal é um órgão administrativo do Poder Executivo, vinculado ao Ministério da Justiça. A Polícia Federal é dotada de atribuições e não de competências. Não é um órgão, não é um ente autônomo. Então, essa redação é necessária, porque senão nós estamos, na mera alteração, estamos dando poderes de autonomia a uma instituição que não tem e que, de fato, não tem, não deve, na vinculação da estrutura judiciária brasileira, a Polícia Federal é um órgão administrativo. Na emenda seguinte, a nossa quinta emenda, nós fazemos a inclusão de do parágrafo 2º no artigo 322 do CPP, que propondo o seguinte: prevendo que o delegado de polícia poderá aplicar em decisão fundamentada a medida prevista no inciso 1 do artigo 319 deste Código, que é a medida cautelar. Veja, senhor presidente, nessa sugestão, se prevê o poder de cautela para o delegado de polícia. Ora, o poder de cautela ao delegado de polícia aqui atribuído é flagrantemente inconstitucional. A Constituição não prevê a concessão desse poder ao delegado de polícia. Esse poder é privativo do juiz de direito. Mais adiante, nós pedimos a revogação integral do artigo 4º. O artigo 4º, a redação proposta é a seguinte: nos casos em que couber fiança, a autoridade que arbitrar, verificando a hipossuficiência econômica do preso, poderá dispensar o recolhimento do valor arbitrado, sujeitando às obrigações constantes dos artigos 327 e 328, e a medida cautelar prevista no inciso 1 do artigo 319, todos deste Código. A alteração que propomos, senhor presidente, é porque essa redação é inconstitucional. Mais uma vez, invade competência da esfera do juiz. A redação anterior do Código de Processo Penal diz o seguinte: nos casos em que couber a fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando às obrigações constantes dos artigos 327 e 328. Claro que no substitutivo tem uma clara intenção de substituir a figura do juiz pela figura do delegado de polícia. E repito, não cabe neste momento, nesse espaço, e é por isso que a audiência de custódia prevê 24 horas, para que logo o preso chegue ao juiz e o juiz de imediato possa, ressalvada e percebendo as condições de hipossuficiência do preso, possa aí então fazer a arbitragem da fiança. Portanto, senhor presidente, eu inclusive uma das emendas nossas que ampliava a participação do Ministério Público, eu entendi o não acatamento por parte de sua excelência senador Humberto, e vou apresentar esta emenda no teor de projeto de lei, para facilitar esse debate. Agora, não consigo avançar nas outras matérias, em especial naquela que substitui a autoridade policial, porque na verdade tem uma substituição. Hoje a figura que está no Código de Processo Penal, em todo o arcabouço jurídico, é a figura da autoridade policial. Substituir isso para, na mesma esfera, colocar em todo o leque o delegado de polícia, me parece uma incoerência, uma incongruência que não posso aceitar. E, por isso, eu quero insistir nesses termos da emenda número 1. Como, da mesma sorte, é inaceitável dar ao delegado o poder de arbitrar fiança e o poder de arbitrar fiança e o poder de medida cautelar. Isso invade claramente a Constituição da República. Por fim, senhor presidente, apresentei, já foi destacado pelo senador Álvaro Dias, eu reapresentei a proposta, que eu nem sabia que anteriormente tinha sido aprovada pelo
eminente senador Francisco Dornelles, a proposta da videoconferência, a partir de uma realidade. A videoconferência é uma realidade na justiça brasileira hoje. Inclusive, tem uma lei que regula a videoconferência, que é a Lei 11.900 de 2009. Ora, esta realidade, por quê? Em um procedimento que visa modernizar o nosso Código de Processo Penal, e foi essa a intenção de Sua Excelência, o senador Antônio Carlos Valadares, nós não podemos trazer para esse instituto um instituto moderno como o Instituto da Videoconferência. Então, este é o sentido das minhas emendas. Repito, para contribuir na compreensão que esse projeto tem que andar, uma das emendas, inclusive, repito que vou apresentar na forma de projeto de lei. Mas é insanável para mim... Qual é a emenda, Randolfo, que o senhor vai apresentar? Como projeto de lei. Qual é, exato? Salvo engano, só para corrigir, a última emenda. A emenda, peço só para me darem o número da emenda, é a emenda... Você vai retirar o... É a número 15. Essa daí vou apresentar como outro projeto de lei, para facilitar o debate. As outras emendas, não tenho como... assim, eu considero necessário. Primeiro, porque não considero adequado enfeixar o delegado de polícia. E eu quero aqui... No fundo, você quer harmonizar com o CPP, artigo 4º do CPP. Exatamente. É isso o objetivo do artigo 1º, da emenda número 11, que é a primeira emenda de minha autoria. Esse é o objetivo, harmonizar com o CPP. E eu quero reiterar aqui o que foi dito pelos senadores que antecederam. Acho fundamental e indispensável a figura do delegado de polícia. Mas não podemos, ao passo que nós enfeixamos de tantos poderes e substituímos, inclusive no Código de Processo Penal, nós estamos, em virtude de uma categoria, enfraquecendo todas as outras. Então, nesses termos, considero inadequado, por isso mantenho as outras emendas de minha autoria, inclusive a emenda da videoconferência. A palavra, o senador Antônio Carlos Valadares. Senhor presidente, não há dúvida de que nós estamos debatendo a aprovação de uma matéria que não vai ser aplicada pelo Legislativo. Será aplicada diretamente pela Justiça do Brasil, que, através da manifestação pública do presidente do Supremo Tribunal Federal, tem sido favorável à aprovação desta matéria que estamos a discutir no âmbito da Comissão de Justiça. O ministro Lewandowski, ele foi preciso, exato ao afirmar de que, anualmente, 120, digo melhor, dos 600 mil presos que existem em nosso país, pelo menos 120 mil, 40%, estão em situação irregular, que poderiam estar soltos. E isso redundaria, caso a audiência de custódia fosse aplicada em todo o Brasil, numa economia de pelo menos 4 bilhões e 300 milhões de reais. Em se tratando de um país que a toda hora e a todo instante anuncia aumento de impostos para castigar mais ainda empresários e a sociedade de um modo geral, a fim de aumentar a arrecadação, uma simples lei, se viesse ser aplicada como nós queremos, redundaria numa economia de recursos no montante de mais de 4 bilhões que poderiam servir para minorar a situação caótica da saúde, a melhoria do nosso sistema prisional, o fortalecimento da segurança pública, enfim, da infraestrutura de logística que está muito aquém das nossas necessidades. Por isso, senhor presidente, eu estranho que o Poder Judiciário, a quem cabe aplicar uma lei, é favorável
e que aqui nós possamos ser contra. Eu, lá no meu Nordeste, costumo ouvir a seguinte frase: olha, quando alguma coisa tem muitas opiniões, a gente deve se lembrar de um caminhão de abóbora que, ao se mover, todas as abóboras terminam se ajeitando. É o caso desta lei. Na prática, com o tempo, ela vai ser a saída que nós precisamos para, em primeiro lugar, cumprirmos os acordos internacionais. Segundo, diminuirmos esse protagonismo de prisão que acontece em todo o Brasil. Prova disso é que, no ano de 2011, o Legislativo e a sociedade por inteiro manifestaram a preocupação de que o Brasil estava se tornando um dos maiores países em situação carcerária, ou seja, em número de presos. Daí surgiu a Lei 12.403, de 2011, não é tão velha, justamente para dar à prisão um contexto de maior justiça para evitar esse protagonismo. A Lei 12.403 de 2011 diz que a última razão das medidas cautelares é a prisão, a última. No entanto, na prática, segundo o que escreveu aqui Auri Lopes e Caio Paiva, que são grandes juristas, a preocupação se agrava quando, além da banalização da prisão cautelar, ainda assistimos a uma redução da potencialidade principal do instrumento do habeas corpus. O instrumento do habeas corpus, senhor presidente, é um instrumento constitucional para garantir a liberdade do preso, caso ele tenha direito. Mas o que acontece na prática é que esse remédio constitucional tem sido repudiado insistentemente pelos nossos tribunais. Há uma verdadeira algeriza hoje contra o habeas corpus. Os tribunais não querem julgar a habeas corpus favoravelmente. Daí é que nós estamos aumentando a cada ano o número de prisioneiros, enchendo o nosso sistema prisional, que é um dos mais caóticos do mundo. São verdadeiros lixões. São verdadeiras cadeias de pessoas humanas que são tratadas como bicho. Senador Valadares, Vossa Excelência me permite uma parte? Senador Roberto, muito prazer. Eu quero trazer aqui, não posso perder a oportunidade, uma voz do Maranhão, o estado da mesma região de Vossa Excelência do Nordeste. E trago aqui a voz do Maranhão, que é o estado pioneiro na audiência de custódia. Primeiro estado que aplicou audiência de custódia no Brasil. Então eu quero aqui saudar o Poder Judiciário do meu estado, especialmente na pessoa do juiz da Vara de Execuções Penais, Dr. Fernando. E dizer que o Maranhão tem a pior taxa de encarceramento do país. Já disse aqui que me orgulho de ver Minas Gerais, São Paulo, dois grandes estados, dos 600 e tantos mil presos que tem no Brasil. São Paulo tem quase 250 mil, Minas tem 60 mil. E a gente vê explodir problema penitenciário no estado do Maranhão, por exemplo, como foi recentemente mostrado para o mundo inteiro o caso de Pedrinhas,
E veja que o Maranhão, desses 600 e tantos mil, tem 6 mil presos. Lá iniciou na ilha de São Luís essa ideia formidável. E recentemente esteve lá o presidente do Supremo. Como ele está indo em todos os estados. A audiência de custódia já se aplica, senador Valadares, em mais da metade dos estados brasileiros. E eu acredito que, embora a gente tenha 2 Brasis, a gente traz aqui a voz do Brasil, que é o Brasil mais vulnerável, que é lá do Nordeste. Agora mesmo o IPEA anunciou o novo índice, que é o IVS, Índice de Vulnerabilidade Social, e a pior região do Brasil é o Nordeste. E, infelizmente, o pior estado é, mais uma vez, o meu estado, o Maranhão. E se lá se aplica a audiência de custódia, por que não se aplica no restante do país? De modo que eu não posso perder a oportunidade de dar aqui esse testemunho, cumprimentar Vossa Excelência pela iniciativa do projeto e cumprimentar o relator, senador Humberto Costa, pelo trabalho, dedicação e zelo na relatoria que ele comanda. E, desde já, anunciar, claro, a minha posição favorável. Muito obrigado. Senador Roberto Rocha, eu quero destacar que o nosso projeto foi apresentado em 2011. Estamos já no final de 2015. O CNJ já se adiantou ao Poder Legislativo, já começou a aplicar em vários estados. Aqui está um mapa distribuído pelo CNJ. São 16 estados que já implantaram a audiência de custódia, e ainda nós estamos discutindo o nosso projeto de 2011. Quer dizer, neste caso, sem querer ofender o Supremo, o carro está andando adiante dos bois. Quando o Legislativo é que deveria se pronunciar primeiro, o Judiciário, quem aplica realmente a audiência de custódia, está se adiantando ao Poder Legislativo. Isso, para nós, a meu ver, é uma humilhação. E é um contrassenso que nós aqui estejamos achando que esta lei é muito avançada para o Brasil. O Brasil é uma das democracias mais avançadas do mundo. Prova está aí a nossa Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, que é um exemplo de liberdade, de democracia. E hoje nós estamos vendo como os poderes estão funcionando. Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, a Justiça, enfim. É uma democracia exemplar e nós estamos apresentando um projeto que a Justiça aprova e o projeto é muito avançado. Pelo contrário, esse projeto deveria ter sido aprovado em 2011, não deixar que a Justiça andasse na nossa frente. Eu quero fazer uma homenagem aqui ao doutor Geraldo Lanfred, da assessoria do ministro Lewandowski, e para a nossa honra estar presente a essa audiência. Naturalmente que a sua presença significa, traduz, antes de tudo, o apreço que o Judiciário tem ao Legislativo e o apoio a esta matéria de forma aberta, para que as nossas prisões não sejam esvaziadas na velocidade que nós queremos, mas pelo menos aquelas pessoas que deveriam responder em liberdade, respondam em liberdade. E os gastos exorbitantes que nós fazemos anualmente sejam contidos e aproveitadas essas despesas em benefícios dos nossos projetos sociais de infraestrutura que precisamos adotar no Brasil, ou dar continuidade. Muitas obras estão paradas, agora nós estamos sabendo que Minha Casa Minha Vida vai ter uma contenção, que é um projeto que atende, sem dúvida, algumas classes menos favorecidas, e outros tantos projetos, enquanto este que aqui é da iniciativa do Legislativo, está sofrendo resistência logo na sua principal comissão de Justiça.
É isso que eu peço a Vossa Excelência, senhor presidente. A compreensão e entendimento dos nobres colegas. Eu entendo e elogio a todos pela preocupação, por essa diversidade do nosso Brasil, por esse debate que, a meu ver, é importante, mas considero que nós devemos dar um recado ao Brasil. Estamos ao lado da justiça brasileira, que avançou nessa matéria, aprovando-a por unanimidade, com esse relatório extraordinário que foi feito pelo senador Humberto Costa, que teve paciência e motivação suficiente para ouvir a todos. Com a palavra... Bom, senhor presidente, em relação às emendas que apresentei, o nobre relator Humberto Costa, ele se pronunciou, em princípio, simpático dentro de uma discussão, incluí-las no projeto de lei. É importante que possamos também esclarecer a todos que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, ele não está sendo descumprido quando nós pedimos uma flexibilização quando a cidade não excede comarca. Até porque, no artigo 7º deste pacto, que o Brasil é signatário, direito à liberdade pessoal, no inciso 5º diz: toda pessoa detida ou retida, deve ser conduzida sem demora. Sem demora. Não está dizendo aqui 24 horas para que ela seja apresentada. Sem demora, a presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade sem prejuízo que prossiga o processo. Então, está muito claro aqui de que aquilo que o Brasil é signatário, nós não estamos de maneira nenhuma descumprindo. Nós estamos adequando. O nobre governador Jader Barbalho, com a experiência que tem, e nós que conhecemos esse Brasil como ele é, querer que a estrutura em apenas 24 horas possa fazer com que o cidadão chegue com o preso a ser apresentado ao juiz, não é uma realidade. Tanto não é a realidade que está aqui, dentro da matéria do consultor jurídico, que acompanha as decisões do Poder Judiciário, no Rio de Janeiro, né, na cidade de São Gonçalo, uma cidade próxima, não sei se tem comarca, mas se não tem ali, tudo é uma ao lado da outra. No entanto, o preso foi solto pelo juiz por não ter sido apresentado exatamente nas 24 horas. E a decisão foi proferida pelo desembargador Luiz Noronha Dantas. Então, a base de sustentação foi a soltura, foi por ele não ter sido submetido à audiência de custódia no prazo previsto. Esse foi o fundamento da soltura do preso. Então, são essas duas situações que eu solicito ao nobre relator, tá certo? Que ela não seja fator determinante, já que se nós incluirmos aqui as 72 horas, isso aí facilitará em muito a autoridade policial a fazer com que esse preso seja levado até ao juiz de direito. Como tal, senhor presidente, são essas ponderações que faço, que apelo ao nobre relator, e que já se mostrou simpático a analisar essas emendas e incluí-las no texto principal. Da nossa parte, a observação que nós fazemos em relação a esse ponto. Muito obrigado, senhor. Com a palavra, o senador Antônio Anastasia. Muito
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Eu acompanhei com viva atenção um debate de um assunto tão relevante como esse e quero primeiro me dirigir à sua excelência, senador Antônio Carlos Valadares, para cumprimentá-lo pela iniciativa e, ao mesmo tempo, ao senador Humberto Costa por seu pormenorizado relatório. Mas, eminente senador Valadares, eu, acompanhando toda a discussão, não percebi aqui nenhum membro dessa comissão uma posição contrária ao projeto. De fato, todos se posicionaram favorável a esse comando, que tem o resguardo do Poder Judiciário e não só a boa vontade, mas fundamentalmente a sensibilidade de todos aqueles que não querem ver nenhum tipo de desrespeito aos direitos humanos daquele que eventualmente é levado à prisão. Isso é um primeiro ponto. Mas, todavia, com muito respeito, e vênia a que Vossa Excelência acaba de dizer, Vossa Excelência disse que caberá ao Poder Judiciário a aplicação dessa lei. Também, mas também o Poder Executivo. O órgão da polícia, a Polícia Civil dos Estados, a Polícia Militar, pertence ao Poder Executivo. E o Poder Executivo é o grande responsável exatamente pelos meios. Então, o que se discute aqui, e com a minha experiência de governador de Estado, juntamente com vários outros que me antecederam, é exatamente a preocupação de tornar execuível essa lei tão boa e tão bem prevista. Até porque, de fato, tem razão, eminente senador Valadares, em vários estados já existem. Em Minas Gerais, eu próprio instalei uma central de flagrantes, onde funcionam juntos a Justiça, o Ministério Público, a Defensoria, a Polícia Militar e Civil, funcionando perfeitamente na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas o mesmo não ocorre, eminentes senadores, pelo interior do Estado, e não só Minas, mas todos os demais estados da Federação, e olha que eu me relato ao segundo Estado brasileiro, em termos de população e de estrutura. O que nós temos, senador Jada, é que não adianta nem ser sede de comarca, porque na determinada comarca, no final de semana, o juiz não está ao plantão numa comarca vizinha. E o que está acontecendo na prática hoje é que nós temos o deslocamento de viaturas, de presos, até com acidentes pelo estado afora, não só Minas como demais estados, causando exatamente a inadequação. Então, nós temos de ser aqui criativos, exatamente para, em primeiro lugar, dar resguardo ao comando que é necessário, a apresentação o mais urgente possível do preso à autoridade judiciária e, ao mesmo tempo, atender às condições e às peculiaridades locais. Porque uma coisa, eu digo, com o nosso exemplo de Belo Horizonte, outra coisa é o norte do Estado. Dentro desse diapasão, eu tomei a iniciativa, eminente relator, de fazer uma emenda muito singela, que Vossa Excelência não acatou, dizendo que no caso da impossibilidade da observância do prazo do parágrafo 4º das 24 horas, em razão de dificuldades relacionadas a peculiaridades locais, as razões da demora estão expressamente declinadas pela autoridade policial, imediatamente encaminhadas ao juiz competente, ao Ministério Público, ao advogado do preso e à Defensoria Pública. Na hipótese do parágrafo anterior deste artigo, o juiz fixará o prazo para a apresentação do preso, que dependerá de meios. Nós estamos discutindo aqui, o problema parece maior, são os meios, a estrutura, porque quanto ao conteúdo, ao princípio, a regra cogente da apresentação, todos estamos de acordo, mas nós não podemos fechar os olhos à realidade. Quando o eminente relator aponta as razões de não aceitar a minha emenda, ele indigita os parágrafos 8º e 9º de seu substitutivo, mas também, como está vendo, senador Humberto Costa, os dois dispositivos se referem à ausência do magistrado na comarca e não à impossibilidade do encaminhamento do preso juntamente com a autoridade policial. Então, essa ponderação que me parece unânime. O senador Caiado fala em 72 horas, também seria uma alternativa, porque o que nós queremos, eminente senador Valadares, é ter uma norma aplicada, uma norma que é boa, mas que ela, como se diz na linguajar popular, ela pegue, ela funcione bem, porque do contrário, nós vamos ter daqui a pouco autoridades policiais sendo penalizadas pelo Brasil afora, porque não tem os meios, e é claro que nós todos gostaríamos de ter em cada cidade uma comarca, em cada município um juiz, um delegado, mas isso ainda está longe da nossa realidade.